Miguel é nosso inimigo. Guerra, aventura, Brás, Calado e o Alves, a não deixar para o fugir pela explosão. Podiam todos ir fazer companhia àquela merda que está no quintilhão. Lampiolagem, filhos de pais e irmãos, as mães são putas e os pais são gays. Amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no jazigo. E pronto, rapaziada, isto foi só um cheirinho, ainda está a ser acabada a música. Foi só um cheirinho aqui para a rapaziada, para verem como é que está a sair o hino da rapaziada. Isto obviamente depois vai sair com videoclipe e tal, a cena vai ficar bacana, mas foi só um cheirinho para a malta se aperceber como é que vai ser. Bem, rapaziada, é o seguinte, queria começar aqui por dizer uma coisinha que tem a ver, portanto, com o patrocínio ao Bruno Suzano. O Bruno Suzano, a rapaziada decidiu apoiar o Bruno Suzano, que ele vai à China combater, e é um apoio da rapaziada. O Bruno Suzano tem pessoal amigo na rapaziada e mais nada, não tem cá a ver com politiquices, não tem a ver com nada, tem a ver que a rapaziada decidiu se juntar e ajudar o Bruno Suzano, porque o Bruno Suzano é da rapaziada, tem ligações a pessoal da rapaziada e a rapaziada decidiu ajudar. Portanto, até sexta-feira, se alguém quiser ainda contribuir, portanto, para a viagem dele à China, que ele vai combater, vai jogar lá, estão à vontade. O NIB dele está disponível no pessoal da rapaziada, está a passar o NIB dele para quem quiser coisa. E é isso, não tem muito mais. Até sexta-feira, ainda quem quiser dar uma ajuda, o Bruno Suzano agradece e pronto, ele vai combater com uma camisola da rapaziada, uma camisola feita especificamente para ele, que inclusivamente já foi mostrada, e quem quiser contribuir para que o custo da viagem, que ao fim e ao cabo é disso que estamos a falar, lhe saia mais favorável a ele, para ele não ter que desembolsar tudo, é só isso, não tem muito mais que saber. Bom, rapaziada, já que estão aí, e passando disto do Bruno Suzano, queria dizer que, passámos os 28 mil seguidores da página, 28 mil likes. Muito obrigado pela publicidade que têm andado a fazer. E pronto, agradecemos a toda a gente que tem feito publicidade. E queria também dizer uma coisa. Hoje o assunto do dia, que a gente na brincadeira, era o Messi do Quénia. Andava aí tudo a gozar com o Messi do Quénia e tal. Acontece que o Messi do Quénia não assinou pelo Sporting. Veio treinar à experiência. A gente já estava a dizer que quem estava a esfregar as mãos era o presidente do Sinfãs e não sei o quê, que é para lá que ele vai, em janeiro, no caso de ali ficar. Mas não, ele veio treinar à experiência e fez o primeiro treino hoje. E o empresário dele, que é um grande boi, como todos, é que meteu a notícia a circular para valorizar o gajo. O pessoal já estava todo a fazerem um escarcéu e coisa. Não. O gajo não, portanto, não vai ficar no Sporting, o gajo não joga um caralho à bola. Por isso, como normalmente todos esses que vêm oriundos, a grande maioria, 95% oriundos dessas escolas futebolísticas. E então, fiquem à vontade, não estejam preocupados que ele não vem para o Sporting. Pronto, passado esta nota introdutória, queria dizer que, continuamos com as nossas atividades, continuamos a seguir em frente, estamos com muita coisa aí boa para instalar, muita coisa boa para surgir, vão ficando atentos, que novidades vão haver. Queria mostrar em primeiro lugar aqui, isto hoje vai ter que ser também um bocado mais rápido, tal como foi ontem, porque eu vou ter a parte da masterização ainda, da música, ainda vou ter que voltar para o estúdio. Vocês viram que eu ontem fiz um pequeno direto lá de 1 minuto, para vos provar que a rapaziada não brinca, a rapaziada diz e faz. E então, hoje eu terei que lá voltar, por isso isto vai ter que ser um bocado mais curto também. Mas queria mostrar aqui uma imagem enviada pelo grande Miguel Costa, que é o novo candeeiro das barracas dos Rabolhos. É uma série limitada com o alto patrocínio do Cacique Mor e é feito para cair de propósito e para lhes rebentar com os cornos. Um forte abraço, Miguel e família. E ele mostrou aqui, está aqui, portanto, os candeeiros da Casa dos Rabolhos. Queria também mandar aqui um beijinho para a Candida Costa, que é a mãe do grande Miguel Costa, que nos mandou e um forte abraço para ele também. Sabes que eu gosto muito de ti e pronto, e forte abraço e continua a mandar as tuas cenas e cá estamos para a luta, sei que posso contar contigo. Bom, posto isto,
Temos aqui também o Catrapázio, um Catrapázio que acho que foi vandalizado ali pela zona de Loures e aquilo já lá está há mais de uma semana. É indecente, eu acho indecente. Hoje passaram lá, tiraram mais uma foto. Continua lá o Catrapázio ali em Loures. Portanto, eu acho indecente estas atitudes. Ontem mostrei o de Odivelas, do Rabolho do Ceará. E este já lá está há uma semana quase. Quem fez isto é inadmissível. A rapaziada não concorda com estas atitudes. A rapaziada reprova estas atitudes, porque o que deveriam de facto de lhe fazer era dar-lhe nos cornos. Mas pronto, visto que isso não é uma coisa muito fácil, temos então aqui, vou mostrar aqui o cartaz do Rabolho, que aqui tem uma obra de arte que foram lá colocar, a chamarem o que ele é, portanto, um boca de piano e Rabolho. Então, agora vamos aqui mostrar mais um autocolante que vai ser feito. Eu não vou dizer quem é que fez, mas eu vou-vos avisar que vão sair muitos autocolantes para colar em todo o Portugal, muitos mesmo, milhares. Está aqui mais uma arte que foi enviada, mais um autocolante da rapaziada 1906. Este autocolante vai ser feito, eu não vou dizer por quem, mas ele depois vai aparecer aí, para a rapaziada colar por aí fora. E obrigado, continua a mandar, sabes que eu conto contigo para estas questões das artes. E pronto, passado isto, hoje não temos nenhum poema. Eu entendo que isto o pessoal, uns estão de férias, muita gente a mandar mensagens a dizer que entrou de férias, não sei o quê, é natural que a coisa num bocado mais calma. E então não há poema nenhum, mas há textos, há vários textos que foram enviados, e hoje eu, aproveitando isso, vou falar sobre a situação da Argentina, como foi pedido, e aquele triângulo de amizade, ex-triângulo de amizade, Inter-Verona-Lásio, que já não existe, quer dizer, existe apenas uma parte, 2 deles continuam com Gemelágio, o outro afastou-se, e eu vou explicar o porquê. Vou explicar o porquê que havia a amizade e o porquê que deixou de haver. E então, vou ler aqui uns textos que foram enviados e começo hoje aqui por este, que foi enviado pelo Elas Sporting, precisamente Elas Verona, Elas Sporting. Boas, grande Miguel, quero pedir que me trates por Adolfo e desde já agradecer-te este nosso movimento de recuperar a mentalidade de Sporting. Relativamente aos tercos que constantemente metem em causa a criação dos cascóis, o problema deles é pensarem que este movimento é como o deles, ou seja, dinheiro como objetivo principal. Sei que sem dúvida é Sporting, lembro-me bastante bem de ti no nosso Alvalade, obviamente não te lembras de mim, era um chavalito de 12, 13 anos, que junto com mais uns ficávamos junto às redes nos primeiros graus, para assim que fosse gol fazermos uma mini avalanche e subir as redes e gritar a todo mundo que o Sporting tinha marcado gol. Esta situação teve um episódio amargo, estava de castigo da escola pelas notas, disse aos meus pais que ia estudar para a casa de um amigo lá no bairro, eu morava a 500 metros do estádio, mas pirei-me para o Alvalade com umas moeditas, o que poupei ao não lanchar durante a semana, comprei o bilhete e lá estava eu na curva. Era mais um soldado de Sporting. Já nem me lembro contra quem foi o jogo, mas também estou-me a cagar, porque ia lá ver era o meu clube, quero lá saber quem são os outros. O Sporting marca, eu subo a rede, foda-se, apareci na televisão. Quando cheguei a casa, as minhas boas noites, foi um chapadão do meu velho, mas ele estava com um sorriso na cara. Tempos depois percebi, só levei uma chapada por não ter dito um dia. O facto de ter ido apoiar o clube que o meu pai me ensinou a amar era a razão do seu sorriso. O meu velho também é doente pelo Sporting. Soube que uma vez só tinha dinheiro para o bilhete no Jamor, então agarrou uma bandeira e foi a pé do Campo Grande até ao Jamor só para ver o Sporting. O meu puto tem 7 meses e já te viu umas quantas vezes e começa-se a rir quando lhe grito rapaziada, de geração em geração como tem que ser. Miguel, quero aqui demonstrar a minha revolta por uma situação. Pá, como é que há pessoal do Sporting que chama a Liga Portuguesa de Liga Salazar? Por acaso, este grande homem, eleito o maior português sempre, Miguel, tu estás aí nos 30 melhores portugueses, foda-se, calma. Era desdentado, bebia vinho do pacote, não sabia falar português, passava a vida a roubar como os lampiolhos, completa estupidez. Agora apenas queria pôr-te umas perguntas. Pela tua experiência, certamente superior à nossa, se fosses presidente de um clube, que tipo de ultras gostarias mais de ter ao teu lado? Europeus, como polacos, russos, etc., incluídos, ou pessoal sul-americano? Ou seja, para ti, quem é que são os mais fedidos? Então vou-te já responder antes de continuar a ler o texto. Obviamente preferia ter os europeus, porque os sul-americanos, aquilo é uma máfia do caralho, e eu já vou explicar a seguir, quando falar das barras argentinas, é muito complicado, eles são os donos dos clubes, e lá a coisa é uma maquininha que eu vou-vos mostrar a minha agora aqui um dia destes, quando me apetecer. Aliás, vou fazer uns treinos de tiro em breve, vou lá pôr um alvo muito engraçado
para depois vocês verem, e vou gravar em vídeo para vocês depois verem. Mas estava a dizer, obviamente preferia os europeus, porque estes europeus que tu dizes não têm nenhuma ligação com os clubes. Não há ligação direta. Eles agem independentemente e tal. Na América do Sul é complicado, porque a relação é de tal forma promíscua, como vou passar a ler a seguir, que é muito difícil de controlar as coisas lá. E para acabar com esta questão, eu nunca seria presidente de um clube. Em primeiro lugar, porque não tenho capacidade, obviamente, reconheço as minhas limitações. E em segundo lugar, porque, eu quero é que se foda, eu quero é ver a bola e a bola a entrar e o meu clube ganhar. E não estou para andar a aturar merda, gravita em torno do clube, tudo a chupar. Eu não para esse peditório não dou. De forma que está aqui a minha resposta. Continuando, tirando Sporting, Elas, Fiorentina e o pessoal do Grêmio, qual é para ti a curva mais forte? Tendo em conta o poder exercido junto da direção e, obviamente, a mocada. Destes que tu aqui dizes, os que têm mais poder é Elas Verona. Os que têm mais poder é Elas Verona. Porque são independentes, continuam na deles, estão-se a cagar e o clube leva castigos a torto e a direito. A seguir a do Grêmio, o pessoal da Geral é fedido, também está sempre castigado. Inclusivamente, recentemente foi proibido entrar os instrumentos, mas para aquilo não deixar de ter som, o próprio Grêmio contratava uma banda, só que a Geral, o pessoal da Geral não deixou a banda tocar no meio da bancada, onde é o posicionamento da Geral, obrigaram os gajos a irem para um setor mais lateral, e então a banda tocava no setor lateral e a Geral ocupava ali o lugar dela na mesma, não é? E então eles também não se dão com a direção, costas voltadas, e é complicado. A Fiorentina, infelizmente, existe muita contestação e tal, mas é Kenny Schulte e há um grupo ou outro agora de casuais da Fiorentina que é interessante, tem uma movimentação interessante, mas as condições não são as que eram antigamente, as da mítica curva Fiesole, que acabou também. E o Sporting, eu já expliquei várias vezes qual é a minha posição sobre o que se passa atualmente em relação aos adeptos do Sporting. Pois diz, tens conhecimento de algum tipo de ligação entre a Esveleu e o Graubar e do Partizan, ou alguma história entre ambas as claques? Já falei 2 vezes sobre isto em diretos anteriores. Foi por causa de um rapaz que era o Dejan, que nos anos 90 teve a estudar em Portugal, e ele era do Graubar e do Partizan e começou a ver o Sporting e tal, e foi por causa dele que essa ligação se estabeleceu. E depois houve só uma vez que foi alguém da claque às Antas ver um jogo, às Antas ou ao Dragão, ver um jogo do Partizan com o Porto para a Liga dos Campeões, e pouco mais. Ou seja, nunca houve assim, nunca foi uma coisa muito oficial, também pela distância e tal, mas foi alimentada por isso. Eu já disse isso em diretos anteriores, e poderás, se fores ver atrás, recuperar. Inclusivamente, se tiver aí o rapaz que está a fazer a cena do tal, como é que eu ia dizer, da enciclopédia dos diretos, gostava que ele entrasse em contacto comigo, que eu gostava de falar com ele sobre um assunto. Se estiveres aí a ver, agradeço que me contactes. Depois, para acabar aqui, queria apenas deixar-te uma pequena informação. Lembras-te quando os belenenses nos ganham num jogo às 11 da manhã, que os gajos comiam a relva? Pois bem, soube que um grupinho da Fúria lhes deu um aperto como deve ser, e não um daqueles apertos como na academia, em que o que se traz em troca são alguns bilhetes para o mesmo grupinho. Relativamente à denúncia do local onde mora o Pedro Dois Cruz Guerra, o gajo dos nenucos que mora ali perto é Pintainho Amarelo, mais conhecido como Russo. Relativamente à denúncia feita à tua página, o rapaz que fez a denúncia é um menino que vive em França, é rabolho, farta-se de meter merdas dos diabos. Claro que, como toda a gente sabe, é de extrema-direita. No entanto, este desdentado é casado com uma preta. Aqui segue o face dele, aqui tens a prova em como foi ele que denunciou. E pronto, e tu mandaste, está aqui, foi o gajo que denunciou. Não foi só ele, porque isto para mandarem a página abaixo tem que haver muitas denúncias. E então pronto, um abraço para ti, para o pessoal de Odivelas, todos os leões espalhados pelo mundo, e rapaziada, Sporting somos nós. Obrigado para ti também, forte abraço, Elas Sporting, e continua a mandar os teus textos que nós estamos cá para ler. Bom, e agora vamos aqui uma queixa enviada pela Anabela Antunes, que diz: recebi isto por dar uma opinião de uma pessoa que foi ameaçada. Estamos em guerra em nossa casa. Sou Sporting e não gosto de ver estas guerras entre nós. E ela mandou aqui, eu não imprimi em grande, mas ela mandou aqui. Então o que eu tenho para dizer é o seguinte: Anabela Antunes,
Acontece que com esta história toda que está para aí a ver, que eu estou-me a cagar para isso, nem quero entrar nisso, que é melhor para todos. Então, quero-te dizer o seguinte, está a haver muitos perfis falsos. Pessoal a criar perfis falsos para atacar uns, outros a criar perfis falsos para atacar outros. Então, estas guerras da internet, não ligues a isso, porque não acredito que tenha sido alguém da rapaziada. E depois quem vem normalmente para a internet dizer que vai fazer e acontecer, que é um claro não morde. É o que eu tenho para te dizer. E então não estejas preocupada quando vem assim, vou fazer, vou acontecer. Não vou nada, é tudo conversa. Então pronto, quero-te dizer isso, não fiques preocupada, não acredito que tenha sido alguém da rapaziada. Mas pronto, fica aqui a tua... Até inclusivamente, se tu tiveres o perfil, era melhor teres mandado o perfil da pessoa que te atacou do que teres mandado a mensagem. Pronto, mas obrigado, fica aí a minha explicação. Bom, agora vou ler aqui um texto do grande Moonstruck, que hoje mandou aqui um texto a dizer: se leres isto no direto, refere-te a mim como Moonstruck. Claro, eu vou jogar Miguel e rapaziada 1906 sobre o comunicado da JL. A meu ver, a posição da rapaziada 1906 deve ser a seguinte. Ele, JL, como claque oficial gal, tem de tomar certas medidas e posições derivadas à condição que estão sujeitos no Sporting. Algo que a rapaziada 1906 não está, nem vai estar. Rapaziada não é claque. A rapaziada 1906 é um grupo formado de forma completamente espontânea, não depende de ninguém, a não ser de nós próprios e dos contributos diários de conteúdos. Seja para o site, seja para os diretos. E não depende de ninguém para algumas ações já realizadas. Claro, como vocês viram. A JL diz num dos comentários ao comunicado que a A14 é deles e lá eles é que mandam e tem toda a razão, ao meu ver. Setor deles, regras deles. Se dentro da JL há malta rapaziada 1906, ou se há alguns bem participativos nos diretos, a esses cabe agora tomar uma decisão tendo em conta o texto emitido pela direção da claque. Rapaziada 1906, a tomada de posição da JL só pode animar. Reparem, só tememos aquilo que desconhecemos ou que é mais forte que nós. Muita gente da JL nem conhecia a rapaziada 1906 e ontem ficaram a conhecer. Antevejo, portanto, um aumento brutal de malta a acompanhar o movimento e ainda bem. JL, não se esqueçam que somos todos Sporting, não se esqueçam disso. Guerrinhas internas agradam mais aos outros do que a nós Sporting. Miguel, abraço e continua a dar forte pelo Sporting e contra a lampinagem. Obrigado a ti, Moonstruck. Isto tu disseste é verdade, porque só de ontem para hoje, em termos de likes, a página passou de 27 mil e pouco, já passou para os 28 mil e tal, e provavelmente mais likes virão. Obrigado, é a tua opinião, e eu transmito aquilo que vocês mandam. Agora vou ler aqui, vou mostrar aqui uma coisa engraçada, enviada pelo grande Paulo Viegas. Boas noites, grande Miguel e restante rapaziada. Aqui fica uma pequena brincadeira com uma imagem já com os anitos, mas sempre atual, pois o Miguel está de volta. Um abraço a toda a rapaziada. Paulo Viegas, Salta Sporting, Setúbal Barreiro. Então isto era uma entrevista que eu tinha dado na altura para um jornal qualquer, já não me lembro, e quando eu estava no diretivo, que esta era a foto original, quando eu pertencia ao diretivo Ultras 21, e ele pegou nisto e fez uma brincadeira que eu vou mostrar aqui, que é, pôs a foto da rapaziada e depois pôs hino da rapaziada por eu ter feito ontem. Obrigado, grande Paulo Viegas, obrigado pela tua consideração por mim, um forte abraço para ti. Bom, agora vamos ler aqui um texto do Paulo Trindade. Algumas dúvidas. Grande Miguel, desde já agradeço o que tens feito pelo nosso Sporting e destas pessoas que precisamos para o nosso clube evoluir. Acompanho desde os diretos nas Bahamas e nunca imaginei que chegássemos aqui. Acompanho fielmente todos os diretos, mas tenho vindo a notar algumas coisas. Espero que não leves a mal as minhas questões críticas, pois se há gajo que te admira sou eu. Aliás, ontem quase andei ao estalo para te defender. E não era rabolho, era sportinguista. Quando começaste este movimento, eras muito mais crítico frontal do que agora. Sinto que ultimamente já não chamas os bois pelos nomes. Em alguns diretos penso que será cansaço, mas em outros parece que levaste com algum aperto ao ouvidos. Estarei enganado ou tenho alguma razão? Então vou-te já responder a esta. Estás enganado. Não estás enganado na parte do cansaço. Estou cansado, como já vos disse 50 mil vezes. Tenho 3 empresas. Isto está-me a tirar um tempo do caralho. Hoje é o direto número 67. Ou seja, há 67 dias que eu faço isto ininterruptamente. Obviamente só parando nos fins de semana. E houve alguns dias que eu também estive fora em reuniões e etc. E que não deu. Estou há 1 ano e tal sem férias. Portanto, o cansaço começa-se a notar. Depois também os conteúdos vão variando. Às vezes há uns conteúdos que dá mais para a gente falar, outros que dão menos. Vocês também é que fazem o direto. Estão a entender? E eu cinjo-me um pouco àquilo que vocês vão mandando. Às vezes as coisas
não é que não tenham interesse, todas têm interesse, mas às vezes não são questões tão diretas, se calhar, como tu gostarias que fossem, e de maneira que não dá. Em relação aos apertos, não, pá, eu não levo apertos nenhuns. A mim o único aperto que me podem dar é nos colhões quando me estão a chupar o nabo. Aí às vezes gostam de apertar, é o único aperto que a mim me podem dar. De resto não me dão apertos nenhuns. E eu não sinto apertos, nem nunca vou sentir. A mim para me apertarem é complicado. É só o que eu vos digo. Mas pronto, adiante. Deixa cá ver... Onde é que tu dizes... outra coisa que me incomoda é o comunicado da principal claque do Sporting. Agora quero ver o jogo e não posso levar nada da rapaziada. Será que se for com cascola ou placar levarei nos cornos? Infelizmente aquilo está cada vez mais um negócio. O que tens a dizer sobre isto? Não tenho nada a dizer. É como eles disseram, ao setor deles, eles é que sabem. Tudo bem. Em relação ao material da rapaziada, não creio que isso será problema porque não há. Se não há material da rapaziada, não sei qual é o vosso problema. Por isso, rapaziada... E, mais uma vez vos digo, não sabemos quantos somos. Eu sei, mas não digo. E não são poucos. Mas, pronto, adiante. Diz o que pensas do principal braço do Sporting. Eu não penso nada, não tenho nada que pensar. E não tenhas medo de criticar, caralho, porque os verdadeiros estão cá para defender. Agora uma questão mais simples. Aqui fala-se muito de claques estrangeiras, mas eu tenho uma questão a nível nacional. O que é feito do grupo 1143? Nada, já não existe. Anteriormente era um grupo que metia respeito. Agora não se sabe nada deles. Pois não existem, acabou. Desapareceram ou estão adormecidos? Desapareceram. Poderias contar a história desse grupo? Eu não, mas se quiseres ler a história deles, compra o livro Grupo 1143, que aquilo está bem explicado. Depois, o que é que dizes? A outra questão é sobre a claque do Guimarães. Será a mesma claque mais fedida para a porrada? Depende. Não digo que sejam mais fedidos para a porrada. Sei que ir a Guimarães é o caralho. Ir a Guimarães neste momento é mais complicado do que ir ao Dragão ou até do que ir à Luz, depende. Mas Guimarães é complicado porque eles defendem o terreno deles e justamente é o clube que tem o orgulho da cidade, que as pessoas são mesmo do Guimarães, não são nem do Porto nem dos Rabolhos, como são em quase todas as outras cidades. E então, por isso, é complicado. Eles defendem a ideia deles. Daí a questão de eu achar também que é capaz de ser a deslocação a pior que existe neste momento. Pelo menos tem essa fama, exatamente. O que pensas do nosso Sporting ter no mínimo 4 claques e não se entenderem entre elas? Não se entendem? Eu acho que se entendem. Poderias falar um bocado acerca delas? Não tenho nada para falar sobre as claques do Sporting. Já falei anteriormente várias vezes o que é que eu acho. De maneira que não tenho muito mais para dizer. Não faço parte delas, nunca farei, e então também não vou estar a comentar o que quer que seja sobre elas. Elas que se prolonguem por muitos anos como estão, e pronto. Obrigado pelo teu tempo, grande abraço, e bolhos, exatamente, que essa é que é a parte importante. Forte abraço para ti, Paulo Trindade. Quiseres continuar a mandar mensagens, manda que nós estamos cá para ler. Bom, e agora para terminar, eu hoje vou, antes de me pirar, isto já está quase com meia hora, eu tenho as duas questões, que é a cena da Argentina e a cena do triângulo Verona-Lásio. Eu vou começar pelo triângulo Verona-Lásio, antes de falar da questão argentina, porque a questão argentina é um pouquinho mais complexa, e então é o seguinte. Eu tenho aqui algumas notas que eu preciso em termos de datas que eu tirei, e então é o seguinte, na realidade, a cena entre Verona e Lásio nunca existiu gemelagem nem nada disso. Havia entre Verona e o Inter. E Inter e Lásio que continua, perdura. Portanto, Inter e Lásio continua a existir. Verona e Inter havia, sim. Verona e Lásio não havia. Não havia porque a Lásio não respeitava. Não era não respeitar, era não podia ser gemelata com um clube que tem amizade e que está gemelado com a Fiorentina e com a Sampdoria, por exemplo, que é o caso do Verona. E então a Lazio isso não entrava muito bem para eles. E nunca foi feito assim um relacionamento muito forte entre os dois clubes. Mas havia uma coisa de respeito, ou seja, sempre que o Verona ia jogar a Roma contra a Lazio nunca havia problemas. E a mesma coisa a Lazio quando ia jogar a Verona, um pouco pela questão política. Porque ambos os clubes, como vocês sabem, têm tifoseria de extrema-direita, ambas as tifoserias, que na sua grande maioria, elas Verona muito mais explícito, até do que a Lazio, mas ambas tinham essa cultura e daí haver um certo respeito entre elas. Agora, o Verona e o Inter
existia, inclusivamente até curioso, naquele ano em que a gente perde a meia-final da taça contra o Inter, que empatámos 0-0 em Alvalade e perdemos 2-0 em Milão, que o Inter tinha Brema, Klinsmann e Matthaus, aquele que era, na altura era só 3 estrangeiros por equipa, e que a gente em Alvalade empata 0-0, o Oceano falha para aí 3 golos, sozinho mandou a bola lá para cima, pontapés para cima da baliza, podia ter feito gol, não fez, empatámos 0-0, o guarda-redes era o Zenga, o guarda-redes do Inter, empatámos 0-0 e depois lá perdemos 2-0, não me lembro se foi o Klinsmann que marcou os 2 golos, mas acho que foi. Se houver aí alguém que, se eu tiver errado, corrijam-me, mas eu creio que os 2 golos em Milão foi o Klinsmann que fez. O Inter, nesse ano, inclusivamente, chegou a jogar contra o Rapid Viena, um jogo por ter o campo castigado, foram jogar a Verona, no Bentegodi, devido à boa relação existente entre as duas tifoserias. E o Inter acaba por ganhar a Copa UEFA nesse ano, na final contra a Roma. E o Inter joga, fez um dos jogos em Verona, no Bentegodi, e estava tudo misturado na curva. Pessoal do Verona e tudo. Então, sempre houve ótima relação. Só que depois a coisa estalou porque, mais ou menos no final do século, perto do ano 99, 2000, o Verona, ao contrário do Inter, porque os Skins Inter, o grupo Skins Inter, acabou devido a perseguições policiais, adigos, não sei o que mais, ficaram alguns cani-sciolti, mas o grupo, acabou, suspendeu, não continuou, e então essa questão da ligação política entre o Verona e o Inter deixou de ser tão alimentada, digamos, porque o Inter não tinha nenhum grupo que de facto fizesse que mantivesse esse relacionamento de uma forma tão forte como da parte do Verona, que no Verona, ao contrário, a mudança geracional fez com que o Verona ficasse a ganhar, porque ao saírem os antigos, os novos que entraram eram mais radicais ainda, e portanto essa mudança geracional do Verona fez com que aumentasse ainda mais a questão política da curva do Verona, como até hoje. E na altura havia muito, o Verona era repetidamente, havia a situação de fazer aos jogadores não brancos que jogassem contra o Verona. O Verona em Itália foi dos primeiros clubes a fazer isso, como eu já disse num direto anterior. Uma vez foi o primeiro a lançar cachos de bananas, quando um jogador do Cagliari, que agora não me estou a lembrar do nome, ia para bater um canto, os gajos mandaram cacho de bananas, e aquilo depois no final do século XX era tudo os jogadores não brancos que iam jogar contra o Verona. E o que é que aconteceu? Num jogo contra o Inter fizeram isso ao Ronaldo, ao Fenómeno. O Ronaldo, foi o jogo todo, não sei o quê, e nesse ano o Verona desce divisão, o Inter, pronto, não me lembro como é que acabou, mas o Inter bem, com a equipa que tinha, o Verona desce divisão, e aquela situação não caiu muito bem aos gajos do Inter. E então aquilo deixou de haver uma ligação entre os gajos do Verona e do Inter por causa disso. O que é que aconteceu? O Verona cai, e o Verona vai direto, cai, e depois vai para a Série C, e andou 10 anos até voltar à Série A. E nesses 10 anos nunca houve uma aproximação entre os gajos do Verona e os gajos do Inter para tentar resolver aquela coisa má que ficou. Portanto, passou esse tempo todo. Quando o Verona volta a jogar com o Inter, depois já na Série A, não houve as coisas ficaram em águas de bacalhau, pronto, e a amizade acabou. O gemelágio que tinham acabou. Deixou de haver e não se manteve, porque o Verona depois seguiu a cena deles e hoje continua a não haver relação. Também o facto de terem andado os mesmos 10 anos na Série A fez o tal afastamento da Lazio, que não era gemelágio, como eu já disse, e então o Verona ficou isolado nessa questão. Inter e Lazio continuam gemelati, Verona fora disso. Está aqui a minha explicação, espero que tenham gostado. Já sabem, quando precisarem de saber alguma coisa de ultras, barras, hooligans, coisa, falam aqui com o professor Dr. Miguel de Almada, que eu estarei aqui à vossa disposição, apenas para a gente do Sporting, não para rabolhos. Quero que os rabolhos fodam, morram todos, os rabolhos e os amigos dos rabolhos. Bom, e então, agora vou passar aqui a cena da Argentina. A cena da Argentina é muito simples. Perguntaram sobre as barras bravas. Eu não vou aqui estar a falar grupo por grupo, só para vocês terem uma ideia, até porque eu já falei sobre isso antes. Já houve um direto qualquer que eu falei sobre as barras mais perigosas e como é que elas eram formadas. Falei da La Doce. Houve um direto que eu estive a falar da La Doce quase uma hora. Não, uma hora não, mas pá, uns 20 minutos. E então vão lá atrás, procurem, pesquisem nos diretos que
devem lá estar. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida que as barras na Argentina são mafiosas. Aquilo é um género de uma mini-máfia, cada barra daquelas. E então é assim, a situação lá, eles até inclusivamente, eles operam em conjunto, quando é para a cena da seleção argentina e tal, eu hoje vim com a camisola, que era um bocado por ter estado a lembrar-me disso hoje, e andei o dia todo com a camisola da Argentina por causa disso. A cena deles é uma cena que implica o poder político, os dirigentes dos clubes e as próprias barras. As barras argentinas movem-se como ponteiros políticos, sem base territorial, apenas dentro do futebol. O esquema deles, eles só operam dentro do futebol, não é uma coisa em termos sociais, nada disso. E atrás daquelas faixas, não é? Ou trapos, como eles chamam na Argentina, trapitos, que eles usam, existe uma rede de venda de bilhetes, eles é que coordenam toda, do estádio todo, eles é que coordenam a venda dos bilhetes. Os tours para estrangeiros que querem visitar os estádios, eles é que coordenam isso. Transporte e segurança de políticos, eles é que fazem, de vários políticos ligados a eles é que coordenam também transporte e segurança de vários políticos. Até a venda de dólares em câmbio clandestino, os gajos têm isso. Eles trocam, portanto, fazem câmbio de dólar e não sei o quê, sem ser nada legal. Têm isso, as barras argentinas. Comercialização de material próprio, obviamente, como é a cobrança para fazerem bandeiras de ação política e até as próprias faixas nos estádios. Se alguém quer pôr as faixas, tem que pagar pelo local onde metem as faixas. Estão a entender? É uma coisa mesmo a sério. E a exploração do estacionamento nos arredores dos estádios, os gajos controlam isso também. Portanto, as barras são verdadeiras indústrias de fazer dinheiro em tudo aquilo em que operam, no espaço em que operam. E segundo estudos do Ministério da Segurança argentino, as barras englobam a maioria das pessoas que são metidas em assaltos nas saídas dos bancos, sempre que há assalto, que é uma coisa muito normal na América do Sul. O gajo vai levantar dinheiro ao banco, quando vem a sair, está um gajo à porta com um canhão, mete a pistola na boca e dá cá o papel. Normalmente eles sabem a quem é que vão, não é gajos para levantar 10 merreis, obviamente, é gajos que é para levantar muita guita. E eles têm esses estudos e controlam isso, e a maioria dos gajos são gajos ligados a barras. Detenções por narcotráfico, a maioria é também gajos ligados a barras da Argentina, só para vocês terem uma ideia. E esta trama, que aparentemente é impossível desmontar, que envolve as barras, os políticos e os dirigentes dos clubes, é fruto de uma conjuntura política e social que a fomenta. Fomenta a própria cena, e devido à hipermercantilização do futebol, levou a que os líderes das barras se sintam como genuínos beneficiários da distribuição do dinheiro gerada pelas atividades dos clubes. Isto, obviamente, na Europa também já há disto. Há casos que nós conhecemos bem. Mas pronto. E o que é que acontece? A evasão fiscal, em consequência de todas estas atividades, é também um problema que as autoridades argentinas não conseguem enfrentar. Obviamente, eles não pagam impostos por nada daquilo que fazem. Aquilo é tudo ilegal. Estão a entender? Portanto, é outro mundo. Para além da criminalidade, é tudo de canhão. Inclusivamente, o Rafa Dizeu, quando foi preso em 2007, era por estar com um canhão dentro do estádio, que é uma coisa normalíssima na América do Sul. Apesar de haver muito controle também de revista e tal, como há na Europa, mas não é tão em si. E é mais complicado. É mais complicado porque são de facto organizações criminosas, não é uma coisa muito fácil de lidar. Os gajos mais perigosos, os três, que coordenam neste momento as três barras mais complicadas, o Pablo Bebote Alvarez, que é o gajo dos Diablos Rojos da barra do Independiente, o Rafa Dizeu, não é? Como todos sabemos, de La Doce, e o Martín Araújo do River Plate. São os três mais coisas. É isto, ligações a políticos, inclusivamente as barras fazem serviços para partidos e não sei o quê. É uma complicação do caralho. É uma cena muito complexa. E de maneira que é isso. Sobre as saber quem é esta, quem é aquela. Isso vocês encontram facilmente na internet, até vídeos sobre isso, como aquele rapaz que falou ontem, que eu li a cena dele, que ele mandou mandou um link
que ele tinha visto, com 1 hora e tal, uma coisa muito interessante sobre o que são as barras argentinas. Que na realidade são manipuladores, são traficantes, são mafiosos, são corruptos, é tudo o que não deveria de ser no futebol. Mas pronto, é a cena argentina e assim é. Eu, quando lá vou, gosto muito de acompanhar as cenas todas por fora, porque aquilo fora é uma cena muito complicada, não é fácil, não tem nada a ver com Portugal. Esqueçam Portugal, Portugal é um jardim infantil, comparativamente com a América do Sul, não... Foda-se, coitadinhos. Bem, mas pronto. Ficou aqui a minha explicação. Se quiseres alguma coisa mais detalhada, manda, que eu terei todo o prazer em te explicar. Mas para já é isso. Hoje não posso adiantar muito mais. Eu tenho que ir para o estúdio, como vocês já sabem. Estou a acabar o hino da rapaziada. Assim que o hino esteja acabado, a gente vai fazer o grande videoclipe para vocês depois poderem desfrutar e vamos aviar nos rabolhos, que é o que a gente quer fazer e é o que a gente vai fazer. Está bem, rapaziada? Obrigado por terem estado aí. Força. Viva o Sporting. Olhos. E vamos em frente, vamos ver o que é que isto dá. Força, estamos aí. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazigo.